Abra sua Bíblia aí comigo no Salmo 23, nós vamos meditar nesse texto nessa noite. Tenho certeza aí que se eu pusesse aqui, todo mundo de Bíblia fechada, recita aí, pelo menos uma parte desse salmo, tenho certeza que você ia recitar de cor. Salmo 23, nós vamos fazer a leitura desse salmo completo aqui nessa noite, do versículo 1 até o versículo número 6, e a palavra do Senhor vai dizer assim para nós nessa noite. Olha que palavra maravilhosa de Deus para nós aqui, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! Ele me faz repousar em pastos verdejantes. É Ele também que me leva para junto das águas de descanso. E Ele refrigera a minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ele também unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Você pode repetir comigo essas palavras? Diga assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora repita também assim: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Deixe sua Bíblia aberta aí, feche seus olhos. Senhor, tua palavra está lida nessa noite. Senhor, agora fala conosco. Que não seja, Senhor, que não seja, Senhor, apenas uma ideia do homem, mas que seja a ministração fiel da tua palavra nessa noite. Senhor, que essa palavra venha cair em corações abertos aqui nesse lugar, corações sedentos. Pai, como diz a parábola do semeador, Senhor, que a boa terra seja os nossos corações nessa noite. Senhor, abra os nossos ouvidos, abra a nossa mente, Senhor, e que nós possamos receber essa palavra, que ela já venha mexer conosco desde já, Senhor, e produzir muito fruto para a honra e glória do Teu nome. É a oração que fazemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Aleluia. Amados, vamos lá para a terceira palavra da nossa série de mensagens, penúltima inclusive. Nós estamos numa série chamada Vivendo no Ritmo da Graça. Essa série de mensagens começou no mês de fevereiro agora, lá no primeiro domingo. Nós teremos ao todo aí 4 mensagens, e eu tenho falado aqui a toda semana. Tem uma série sendo ministrada de manhã, que fala sobre identidade, sobre encontrar a nossa identidade na graça do Senhor. E à noite nós estamos falando sobre viver no ritmo da graça. E tem sido um tempo maravilhoso. Nessa série de mensagens que estamos recebendo no domingo à noite, nós tivemos na primeira semana uma primeira mensagem que trouxe um ensinamento ao nosso coração sobre encontrar o ritmo no Senhor, encontrar o ritmo, o trilho certo. Na segunda mensagem, na semana passada, nós falamos sobre a vida que faz sentido. E nessa noite, eu quero falar com você sobre o tema Saiba Ser Ovelha. É o tema da mensagem dessa noite. Saiba ser ovelha. E nós estamos aí, ao longo dessas mensagens, falando sobre como viver essa vida com Deus num ritmo que nos faça chegar ao fim dessa corrida, porque como a gente vem falando aqui semana após semana, eu vou até pedir para, não sei quem está no computador aí, Maurício, se você puder, projeta aquela imagem aqui para nós aqui nos televisores, só a imagem de fundo, não sei se ainda tem aí no computador, mas sem o tema da mensagem, só a estrada aí, se você puder. Eu gostaria que você olhasse mais uma vez para essa imagem, e você refletisse aí naquilo que a gente tem falado nessas semanas. Nós temos uma estrada para percorrer, nós temos todo um trajeto para seguir, e nós sabemos que ao longo da nossa viagem, ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa corrida, nós temos
vários percursos ali, nós temos vários lugares que passaremos. Ao longo dessa estrada encontraremos, bifurcações, bifurcações é que fala, aquela parte da viagem da estrada que abre assim, você tem que escolher para que lado que você vai. Se não for, você sabe o que eu estou falando aí, ignora se eu errei aí, perdão, não sou muito bom nessas coisas de nome de trânsito, mas vamos lá. E a gente tem que tomar decisões, nós temos que pensar para que lado que nós vamos. Fato é que ao longo dessa estrada, nem sempre nós temos decisões fáceis de tomar. E aí, ao longo dessa estrada, então, é importante você ter alguém que te guie, alguém que te conduza. É importante você ter alguém que vai te mostrar, nessas escolhas que você precisa fazer, qual é a melhor decisão. E para viver dessa maneira, nós precisamos então aprender a ser ovelhas do Senhor, porque Deus é o nosso pastor, porque o Senhor é aquele que guia cada um de nós, e para sermos guiados da maneira como Deus quer nos guiar, precisamos então aprender a ser ovelhas do Senhor, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Primeira coisa que eu quero destacar aqui para você, primeiro ensinamento, primeira lição dessa mensagem: saiba que você tem um pastor. Saiba que você tem um pastor. Primeira coisa para a gente poder aprender a ser uma ovelha do Senhor é ter essa certeza no coração. Eu tenho um pastor sobre a minha vida, e eu não estou falando aqui do pastor Cleiton, eu não estou falando aqui de um pastor humano, eu estou falando do pastor com P maiúsculo. Esse é o pastor que nós temos sobre a nossa vida. E quando a gente olha para o texto, e perceba aqui o versículo número 1, que vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nós temos a certeza de que temos um pastor na nossa vida, a convicção que nós carregamos não é apenas saber que tem um pastor, é saber também, Guilherme, que esse pastor não nos deixa desamparados, porque o que o texto está falando aqui para nós é sobre cuidado, é sobre necessidades reais. Porque na vida nós falamos de necessidade, aí às vezes a gente pensa que necessita de algo, mas na verdade não necessita, e às vezes a gente pensa que não necessita de determinada coisa, que precisamos, que necessitamos. E o texto vai dizer aqui então, Leandro, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Esse nada nos faltará significa nada que necessitamos realmente, aquilo que você precisa na sua vida, aquilo que você realmente necessita, jamais faltará, porque o pastor que conduz a nossa vida, o pastor que conduz cada um de nós, não nos deixa desamparados. Eu vou trazer aqui ao longo dessa mensagem várias citações que eu gostaria que você guardasse com você, com toda a fé, em nome de Jesus, porque essa palavra, dentre outras coisas, vem para renovar a nossa certeza de que temos alguém que cuida de nós, temos alguém que conduz a nossa vida, e eu quero então dizer, mais uma vez, esse pastor não nos deixa desamparados, mesmo que pareça, mesmo que por um momento você venha sentir, parece que eu estou lutando sozinho, parece que eu estou remando sozinho, esse pastor está sempre do nosso lado, Deus está do nosso lado. E eu vou falar uma coisa também, quando essa certeza é marcada no nosso coração, quando nós carregamos, Luiz, essa convicção realmente, nada é capaz de nos parar, nada é capaz de nos parar. Eu preparei para trazer aqui para você nessa noite 3 testemunhos, 3 relatos sobre a vida de 3 mártires cristãos dos primeiros séculos. Esses 3 testemunhos servem para nos mostrar muita coisa, só que a principal delas que eu quero destacar aqui nessa noite, Gabriel, é quando temos uma convicção de que temos um pastor sobre a nossa vida, nada realmente pode nos parar. E aí não é jargão não, eu estou falando de uma coisa verdadeira. Quer ver? Vamos olhar aqui para esses 3 testemunhos aqui. O primeiro que eu quero apresentar para você nessa noite é um testemunho de uma mulher chamada Felicidade. Achei bonito o nome, inclusive, né? Felicidade. Felicidade era uma mulher que tinha 7 filhos. Felicidade se converteu à fé cristã. Felicidade entregou a sua vida a Jesus. E naquele período,
Era um período de fortes perseguições, Simone. E Felicidade e os seus 7 filhos foram presos simplesmente por crer em Jesus, por serem cristãos. Então eles são presos e sofrem uma série de torturas, sofrem uma série de pressões para negar a sua fé, para abandonar a sua fé em Cristo. E quando eu li o relato da vida de Felicidade, eu encontrei essa citação aqui que eu leio para você. Certa vez, um carrasco que estava ali torturando ela, virou para ela e começou a questionar: por que você não nega? Por que você não larga? É só falar que você não crê mais e você sai. E aí ela declarou as seguintes palavras: viva, te vencerei. E aí então ele respondeu para ela dizendo: vou te matar. E ela então replicou dizendo: morta, te vencerei ainda mais. E então aquele debate, aquela discussão, e Felicidade não arredou o seu pé. Felicidade não cogitou abandonar a fé. E aí então eles passaram para um outro ato. Começaram a matar cada um de seus filhos diante de seus olhos. Fiquem tentando imaginar a dor daquela mãe. E aí matando o primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. E aí Júlio matou os 7. E aí perguntaram para ela o seguinte: como você se sente sabendo que os seus filhos foram mortos aqui, você não negou a sua fé? E a resposta de Felicidade foi: nesse momento o que eu tenho no meu coração é gratidão. Eu agradeço ao Senhor por ter me dado 7 filhos corajosos para dar a sua vida pela fé que eles têm em Jesus. Depois Felicidade foi decapitada e morta. Esse é o primeiro relato que eu trago aqui para vocês. Olha a certeza que aquela mulher tinha. Segundo relato que eu trago aqui é o relato de Blandina. Blandina era uma escrava que se converteu também à fé cristã, história parecida. E Blandina foi também torturada por diversos meios. Ela foi submetida a ser lançada às feras, foi chifrada por touros, colocada em uma chapa quente para ser torturada por conta da fé que ela tinha. E ela deixou os seus algozes perplexos, porque no meio de tudo aquilo, a cada sessão de tortura que terminava, quando ela voltava para a sua cela, Edgar, Blandina adorava a Deus na cela da prisão. E depois de muito tempo ali, depois de alguns dias, Blandina também foi assassinada por conta da fé que ela tinha. E o terceiro relato que eu trago aqui é o relato de Perpétua. Perpétua, uma mulher também, foi presa por causa da fé, e Perpétua foi questionada também pelos seus algozes, que perguntaram para ela por que ela não negava a sua fé, com um agravante: Perpétua estava grávida, e ela ali presa, apanhando, sofrendo toda aquela tortura. E aí, quando ela foi questionada, ela respondeu o seguinte: William, agora a minha dor é só minha. Quando vocês me lançarem às feras, a minha dor será também do meu Senhor, e Ele me capacitará a passar pelo martírio. E também Perpétua morreu por conta da sua fé. Eu trago aqui esses 3 exemplos e eu quero primeiro explicar por que eu estou trazendo. Não é para pressionar você, não é para lançar um desespero na tua cabeça e fazer aquela pergunta, né? E se fosse você? Eu não estou aqui para te aterrorizar, não. O que eu estou aqui para mostrar, à luz desses relatos, é o seguinte: esse aqui era o desafio que elas tiveram diante ali dos seus algozes. Elas tiveram que dar a vida. E a certeza de que elas tinham um pastor de verdade fez com que elas chegassem ao ponto até de morrer por causa da fé. E aí, o que eu quero que você faça nessa noite, eu quero que você reflita, é o seguinte: quais são as suas batalhas que você está enfrentando? Você não tem nesse momento que se preocupar se você, na frente de um algoz para te matar, qual seria a sua reação. A sua preocupação agora tem que ser diante das pressões que você realmente está vivendo, realmente enfrenta na sua vida, porque quando nós temos a convicção de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, eu enfrento as crises, eu enfrento as batalhas, eu sofro, eu enfrento questionamentos, eu enfrento pressões que vêm do meu coração, da minha mente, seja de onde for, mas eu não nego Jesus, porque eu sei que Ele é real e Ele cuida de mim.
Isso é importante para viver no ritmo da graça. É ter a certeza de que o nosso pastor é real, de que o nosso pastor cuida de nós, de que realmente temos alguém que zela por nós verdadeiramente, e a morte, nem a morte sequer é capaz de nos separar desse pastor, porque ele tem vida eterna para nós, aleluia por isso, glória a Deus. Nós temos a certeza de que o nosso pastor está além dos diagnósticos médicos, de que o nosso pastor está além das notícias ruins que podem chegar. Para viver no ritmo da graça, percorrer toda essa jornada, você precisa guardar no teu coração, Josi, essa certeza: aconteça o que acontecer, o meu Senhor continua do meu lado. Aconteça o que acontecer, como nós cantamos aqui na hora das ofertas, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que eu seja abandonado, que os animais morram, ainda que dê tudo errado por um tempo na minha vida, eu sei que o Senhor ainda está presente ao meu lado e cuida da minha vida. Eu não me guio pelo que vejo, eu me guio por aquilo que eu creio, aquilo que o Senhor tem gravado no meu coração. Quais têm sido as minhas dores no presente? Quais têm sido as minhas questões, aquilo que eu tenho enfrentado nesse momento? Os mártires tiveram ali as suas questões, e nós temos também. Quando temos a certeza de que temos esse pastor na nossa vida, nada é capaz de nos parar. Na sua dor, lembre-se, você tem um pastor. Eu quero dirigir essa palavra nesse momento especialmente para você que está vivendo um tempo de angústia, para você que está vivendo um tempo de desafio, de dor, de preocupações. Eu quero destinar essa palavra especialmente para você nessa noite. Eu venho como uma voz do Senhor nessa noite para a tua vida, à luz da palavra de Deus, para dizer para você: o Senhor te trouxe nesse lugar nessa noite, para te lembrar que Ele é o teu pastor e nada te faltará em nome de Jesus. Ele está cuidando. Ele vê o choro nas madrugadas, Ele vê as dores enfrentadas, Ele vê, e ainda que as pessoas venham nos questionar, se perguntar por que Deus está permitindo que isso aconteça com você, por que dá tudo certo para o outro e para você não dá, ainda que venham os pensamentos na nossa cabeça, nós podemos declarar: o Senhor é o meu pastor, e não é por enquanto, Ele sempre será o meu pastor, Ele sempre será, e nada me faltará, nada, em momento algum, nada me faltará. O que eu tenho hoje é necessário, é o que eu preciso para poder enfrentar e vencer essa situação em nome de Jesus. O meu Deus não me abandona no momento de dor. Então a primeira coisa para ser ovelha é ter a convicção: você tem um pastor, você tem com quem falar. Sabe aquele dia que está dando tudo errado, você está preocupado, você está angustiado, você está sozinho, você pode erguer a sua voz e dizer: Senhor, me ajuda, Senhor, ouve a minha oração, Senhor, por favor, intervém na minha causa, me ajuda. O pastor está ali pronto para te ouvir, Ele é o nosso pastor. Só que tem uma outra questão também. Esse salmo é maravilhoso, ainda tem muito mais. A segunda coisa que eu destaco aqui nessa noite, segundo ensinamento: viva cada momento com seriedade e esperança. Segunda coisa, viva cada momento com seriedade e esperança. E aí eu quero ler com você agora os versículos 2 e 3, vamos lá? Versículo 2 e versículo 3. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva para junto das águas de descanso, e refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo... só até aqui, já estava indo para o 4 já. Amém. 2 e 3. Amados, nós precisamos então, sabendo que temos um pastor sobre a nossa vida, que cuida de nós e que está sempre presente, nós precisamos também entender que a cada momento da nossa vida, cada fase da nossa vida, deve ser vivido com seriedade e esperança. Eu quero que você grave essas duas palavras aqui nessa noite. Essas duas palavras. Quem está aqui à minha esquerda, declarei seriedade. Quem está aqui à minha direita, fala esperança. Seriedade e esperança. Cada momento, todo momento da nossa vida deve ser vivido assim. E esses dois versículos que acabamos de ler, fala sobre pelo menos 3 momentos que a gente pode destacar na vida de qualquer pessoa. Primeiro momento que eu destaco aqui, tem momento
que é momento de avançar. Tem momento na nossa vida que é momento de preparar a mochila, preparar a bagagem e seguir em frente. Tem momentos, estações na nossa vida, porque o versículo 2 vai dizer para nós: leva-me para junto das águas tranquilas. O verbo levar já me traz a noção, Edgar, de que eu estou saindo daqui para ir para outro lugar, ou seja, estou avançando para outra direção. Momentos de avanço devem ser vividos com muita seriedade. Vai ter momento na nossa vida que nós vamos precisar arregaçar as nossas mangas, preparar a nossa bagagem e avançar para um nível diferente, para atingir um lugar que ainda não atingimos, um nível de maturidade espiritual, um nível de crescimento. Não podemos ignorar que existem essas fases, que precisamos sair de um ambiente que já está confortável, de algo que nós já nos acostumamos, para atingir um nível de relacionamento com Deus, que vai ser doloroso no começo, vai ser desconfortável, mas todo crescimento gera desconforto e no final sempre vale a pena. A graça de Deus nos faz crescer, é o tema do ano, né? É o tema do nosso ano. Tem momento então que você precisa avançar e o pastor vai te conduzir nesse avanço. Especialmente o versículo 3 que a gente leu, ele vai dizer também aqui, perceba com atenção: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando a gente lê aqui veredas da justiça, significa caminhos certos. Veredas da justiça significa caminhos santos, caminhos preparados pelo Senhor. E aí é como eu falei no início da mensagem, vai ter momento que você vai ter que tomar decisões na jornada. A estrada vai se abrir para 2 caminhos, e aí o Ricardo vai ter que tomar a decisão: para que lado que eu vou? Meu coração quer ir para um lado, mas a voz do Senhor me chama para ir para o outro lado. É nesse momento de avançar que eu não tenho que ter medo do desconforto. Você vai se lembrar daquela mensagem que eu ministrei recentemente sobre Troade. Quem lembra aí dessa mensagem aí sobre Troade? Quando o apóstolo Paulo está viajando e o Espírito Santo impede eles de fazer o trajeto que eles já tinham ali preparado para fazer e conduz eles para outra direção completamente inesperada. Se prepare para tomar trajetos inesperados na tua vida aí. Oh, meu Deus do céu. Pastor, não era essa palavra que eu estava preparado para dar um glória a Deus agora. Eu estava preparado para receber uma palavra agora para dar um glória a Deus. Se prepare para os melhores. Só que tem hora que Deus vai levar a gente para uns caminhos meio complicados, uns caminhos meio desconfortáveis. Fala: Senhor, por que eu estou atravessando isso aqui? Senhor, eu não imaginava que seria um momento para pisar nessa estrada aqui agora, eu não imaginava. Só que sempre que o Senhor te conduzir, lembre-se, é o bom pastor que está levando você, então descansa. Então tenha certeza de que vai valer a pena. Senhor, eu não estou entendendo nada, eu estou abrindo mão de coisas. Senhor, eu estou vivendo aqui uma agenda que eu não imaginava viver. Eu estou me envolvendo aqui com pessoas que eu não imaginava me envolver nesse momento. O Senhor está me colocando para fazer coisas que eu não imaginava fazer. Se é o Senhor que está te conduzindo, descansa e creia que Ele está com você. Avance com seriedade e esperança. Seriedade porque é importante, sim, eu vou avançar. Seriedade é entender que o que tem que ser feito, tem que ser feito. E esperança é a certeza, Pedro, de que o Senhor está me levando para um bom lugar. Esperança é a certeza que no final o Senhor sempre tem o controle sobre todas as coisas. Ou seja, o Senhor nos faz avançar para viver num caminho santo, num caminho que envolve crescimento, num caminho que envolve transformação. Quem ainda tem coisa para mudar na vida aí, levanta a mão aí. Eu posso, se puder, eu levantei o pé aqui, né? Todo mundo tem coisa para mudar, e é nesse caminho de avanço que o Senhor nos leva e nos faz deixar para trás coisas que a gente não tem que carregar na bagagem. Nessa estrada de avanço, a nossa bagagem também vai se esvaziando de algumas coisas, irmão Bert. O Senhor vai nos fazer, Vanizinha, abrir a bagagem e vai nos fazer: olha, tá vendo isso daqui? Isso aqui te acompanhou até aqui, né? Agora fica aqui. Você avança, isso fica. Quando o Senhor nos leva para avançar nessa estrada, pecados vão ficando pelo caminho.
E a gente precisa ter um olhar muito atento na nossa vida para perceber, porque, irmãos, somos seres humanos, tem pecado que a gente se acostumou a vida inteira, só que tem uma hora que Deus chega e bate no nosso ombro. Vou mexer aqui com o Leandro, está na primeira fileira. Bate no nosso ombro e fala, né? Abre a bagagem. E aí você abre a bagagem. E aí você começa a tirar da bagagem ali, Douglas, coisa que você já está acostumado, coisa que já te acompanha há muito tempo, Denise, e coisa que você já está acostumado, coisa que você já se habituou a ver. Você pega na tua bagagem, o Senhor fala com muita clareza, você sabe que isso não é mais para você. Você sabe que isso não era mais para estar na bagagem. É hora de avançar, deixa para trás e segue. No final, Adriana, Deus sempre tem um presente muito melhor lá na frente, lá para nós. Senhor sempre faz aquilo que precisa ser feito. E nesses momentos de avanço, nós temos que amar fazer esses trajetos. Quando eu olho para a minha vida, ainda vejo, Senhor, tem coisa no meu coração que precisa ser mudado, e eu dou nome, eu tenho que mudar nisso aqui, esse pecado aqui tem que ser abandonado, essa prática, esse pensamento, esse sentimento. E quando o Senhor nos conduz para avançarmos nessa estrada, nós precisamos nos preparar para que, em nome de Jesus, esses pecados fiquem para trás, para a glória de Deus. Que nós possamos chegar no final desse ano e poder declarar a maior de todas as bênçãos, como eu falei ano passado. Sabe qual é a maior de todas as bênçãos? Fui transformado por Deus, aleluia! Essa é a bênção que eu quero contar no final do ano. Esse é o testemunho que eu quero dar lá no final de novembro, no culto de ação de graças. Deus transformou a minha vida, Deus transformou o meu pensar, o meu falar, o meu agir. O Senhor transformou tudo na minha vida, porque Ele nos leva para avançar. Ele nos leva para avançar. Só que tem mais coisa, além de momentos de avanço, glória a Deus que também tem um momento de descanso. Aí é bom, né? O texto bíblico vai nos mostrar aqui, versículo número 2, vamos lá no versículo 2 de novo, versículo número 2 vai dizer, Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Isso aqui foi algo que a gente falou muito na semana passada, falamos no domingo, falamos na quinta-feira também. Eu quero dar só uma pincelada aqui para a gente poder avançar também. O Senhor que nos leva para avançar, o Senhor que nos conduz às batalhas, o Senhor que nos leva a enfrentar um monte de situações para vencermos e crescermos, é um Deus também que nos leva, em alguns momentos, Cristina, para descansar. Deus também nos leva para descansar. Tem momento, tem fases da vida que o Senhor nos coloca nos pastos verdejantes, nas águas de descanso, e nesse momento não é hora de se preocupar, não é hora de se preocupar em fazer coisas, é momento de desfrutar a bênção. Desfrutar a bênção. A gente falou muito sobre isso aqui na quinta-feira, algumas lições importantes que a gente também falou no domingo passado. Precisamos aprender a deleitar-se nas bênçãos que o Senhor já deu. Precisamos aprender a comer o pão que Deus já colocou na nossa mesa, já colocou na nossa vida. Tem tempo que é para lutar, tem tempo que é para buscar o que ainda não foi alcançado, tem o tempo para isso, mas quando o Senhor nos leva para o lugar de descanso, quando o Senhor nos leva para as águas tranquilas, é lugar de desfrutar a presença e a bênção que o bom pastor já nos deu, já colocou na nossa vida. O Senhor nos leva e a gente tem que aprender a se deleitar nele. Eu quero frisar isso aqui mais uma vez, que está no Salmo, e eu não posso deixar de falar. Separe momentos na sua vida, um dia na semana, um dia no mês, para você se deleitar no Senhor, e aproveitar aquele momento e agradecer. Senhor, olha que família linda que o Senhor me deu. Senhor, olha que emprego abençoado que o Senhor me deu. Olha, Senhor, que bênçãos que o Senhor tem derramado na minha casa. Senhor, olha o pão que eu tenho para comer. Senhor, olha a roupa que eu tenho para vestir. Senhor, às vezes, durante o decorrer do mês, do ano, eu estou tão preocupado com aquilo que eu ainda não tenho, com aquilo que eu ainda não alcancei. Só que aí quando o Senhor nos leva para os pastos verdejantes, Ele nos faz olhar e perceber, olha o que você já tem.
olha o que já alcançou. Aquilo que você tem ainda é o sonho de muitas pessoas que estão lutando. Talvez você na sua carreira, você sonhou, você lutou, você orou, pediu, sua família orou, você chegou hoje num estágio da vida, num momento da vida que você está vivendo algo que foi um sonho há anos atrás. Desfruta disso em nome de Jesus. Talvez o teu casamento, um sonho que foi sonhado, orado, gerado no Senhor. Desfruta do teu casamento, desfruta do teu filho, desfruta da vida que o Senhor te deu para viver. Pastor, ainda tem tanto pão que eu ainda não alcancei. Todos nós temos, mas como é bom comer com alegria o pão que Deus já deu para nós. Como é bom, a bênção do contentamento que a gente vem falando tanto. Nós precisamos entender que tem momento que o Senhor nos leva para repousar. Momento de repousar, o momento que você está com a sua família, o momento que você está aqui adorando ao Senhor, que você está aqui recebendo uma palavra. Não é hora de se preocupar com o boleto que vence amanhã, com o boleto que venceu semana passada, com a roupa que está apertada, com o botão da calça que estourou, misericórdia, não estou conseguindo emagrecer, ou que não estou conseguindo ganhar força, não estou conseguindo ficar fortinho, misericórdia. É hora de desfrutar da bênção que já tem. Descansa, aprenda a enxergar aquilo que Deus já colocou em suas mãos. Nós olhamos para essa palavra e encontramos aqui, tem hora que a gente tem que desacelerar, tem hora que precisamos parar um pouco e só agradecer a Deus, só agradecer e principalmente fazer isso com o coração adorador. Sabe como que é isso? Eu falei aqui quinta-feira e eu quero falar para você que não pôde estar aqui conosco na quinta. Sabe o que é isso? Fazer isso com o coração adorador, olhar para esse copo d'água e saber, Senhor, obrigado pela água que eu tenho para matar minha sede, é fazer isso da seguinte maneira: foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que me deu. Quando eu faço isso com o coração adorador, Letícia, sabe o que acontece? Eu entendo, não foi obra do acaso, não foi porque eu dei sorte, não foi porque o outro vacilou e caiu aqui para mim. Oh, maravilha, olha só, Guilherme, olha só, as estrelas, os planetas se alinharam lá, Leandro, as estrelas, e deu tudo certo, olha só. Não, é bênção de Deus. Deus olhou e te abençoou. Deus abençoou a tua família, Deus abençoou a tua vida, a tua casa. Na hora de descansar, viva isso também com seriedade e com esperança. É aquele momento que você desliga o teu celular, é aquele momento que você, olha aí, meu Deus, Deus está falando, é aquele momento que você tem que desligar de todas as preocupações, da ligação do cliente chato, do patrão. É a hora que você tem que parar e desfrutar. Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. A gente já falou bastante sobre isso, mas não poderia deixar de pontuar mais uma vez. Agora, tem também um terceiro momento da vida, que a gente também precisa viver com seriedade e com esperança. Esse momento não é tão alegre quanto o segundo, mas é necessário. É o momento de aguentar firme. Tem momento na nossa vida, como diz o versículo 4, e o versículo 4 é um versículo necessário para nós nesse salmo, que vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Os momentos de perseverar geralmente são os momentos que o nosso coração tenta nos convencer que é momento de retroceder. O momento de perseverar é o momento que o teu coração vai gritar dentro de você para tentar te convencer o seguinte: é hora de voltar, é hora de mudar a rota, é hora de partir para outra direção. Só que você sabe, esse é o momento de perseverar, é o momento de aguentar firme, é o momento de olhar para os obstáculos, para os desafios, é o momento que o vento está batendo, e a hora não é, Alessandra, de voltar atrás, a hora não é, Karen, de retroceder, a hora não é, Simone, de fazer planos de fuga, a hora é de firmar o pé e declarar ao Senhor: Senhor, eu estou aqui, eu vou passar, porque o Senhor me acompanha até mesmo no meio do vale da sombra da morte. Esse versículo me remete a um outro salmo, Salmo 121, versículo número 1, eu vou pedir até para projetar, por favor, pode projetar para nós, Salmo 121, versículo 1, sempre que eu leio esse salmo aqui, alguém fala, pastor, esse é o salmo da minha vida, então, esse é o salmo da tua vida aí, amém? O texto vai dizer, é até legal que tem a imagem no fundo, eleva os meus olhos para os montes, 2 pontos,
de onde me virá o socorro? Deixa aí projetado esse versículo. Primeiro eu quero falar sobre o vale da sombra da morte e depois falar sobre esse texto aqui. O vale da sombra da morte, vou fazer um negócio aqui que faz tempo que eu não faço. Vem cá, William, vem cá, Leandro, e vem cá, Tiago. Vem cá, Tiago. Tiago está aí atrás, vem cá. Vem cá. Faz tempo que eu não faço isso. Vou pedir para o William ficar aqui, o Leandro ficar aqui onde eu estou, um de frente para o outro. Amém? Isso, fica aqui um de frente para o outro. E vou pedir para o Tiago ficar aqui, bem no meio dos dois aqui, por favor. Amados, tem duas explicações, pelo menos, sobre o que era o vale da sombra da morte citado aqui. A primeira é uma explicação que diz o seguinte: o vale da sombra da morte eram estradas perigosas, estradas escuras, onde ficavam ali salteadores, animais perigosos, lugares perigosos de passar. Essa é a primeira explicação e não está errado. Só que tinha um outro tipo de chamado vale da sombra da morte, que era o seguinte: imagine você que o Tiago é um viajante, e ele está viajando no meio de dois montes, digamos assim. O Leandro é um monte daqui da direita de vocês, e o William é o monte à esquerda. E passar no vale da sombra da morte, nesse contexto, era quando dois exércitos estavam se enfrentando em cima dos montes, a batalha estava acontecendo, armas estavam sendo usadas, coisas estavam sendo atiradas, e no meio dessa confusão toda, lá no vale, lá embaixo, viajantes tinham que passar. A rota, e aí a gente que mora aqui no Rio sabe bem como que é isso, né? A bala está voando, a coisa está acontecendo, e você está lá, tem que passar, e aí tem hora que não dá para esperar passar, passa ali de algum jeito no meio do negócio, lá no meio da confusão, e o Tiago, viajante, tem que passar aqui pelo meio, lá embaixo, sob o risco de algo cair sobre a cabeça de alguém, sob o risco de algo acontecer, um lugar perigoso, e ele tinha então que enfrentar, passar por esse caminho. Só que aí o texto bíblico vai nos dizer, né? Ainda que eu passe pela sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu vou atravessar esse lugar perigoso, porque o Senhor está me acompanhando. Obrigado, irmãos. Pode voltar para os seus lugares aí. Pode aplaudir ao Senhor pela vida deles aí. Excelente atuação. Já que a Patrícia não está, eu falo. Excelente atuação. O vale da sombra da morte, independente de ser o primeiro que eu falei ou o segundo, representa basicamente o seguinte: um lugar que ninguém quer passar. Representa um lugar que é perigoso, tem risco de vida. É um lugar que é perigoso porque eu não tenho controle do que está acontecendo. E aí talvez você possa se perguntar: mas pastor, e o Salmo 121? O Salmo 121 tem uma explicação muito semelhante. O texto vai dizer para nós o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, 2 pontos, de onde me virá o socorro? E aí ele está fazendo uma pergunta. Tem gente que pensa que ele está fazendo aqui uma afirmação: eu olho para os montes e o meu socorro vem de lá. Não é isso que ele está falando. Ele fala: estou olhando para os montes. E ele então se pergunta, Guilherme, de onde virá o meu socorro? Se você ler na sua Bíblia depois, você vai ver no título que esse é um salmo de peregrinação. Ou seja, era um salmo que era cantado durante as viagens. E um dos lugares mais perigosos de passar no meio daquelas viagens todas era justamente, Cristina, os montes. Porque os montes eram o lugar onde estavam os assaltantes, era o lugar onde estavam os homens perversos, os homens que roubavam as caravanas, era o lugar onde estavam animais perigosos, muito parecido com o Vale da Sombra da Morte, como eu falei aqui anteriormente. E o salmista faz essa declaração: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Ou seja, eu tenho que passar, Alessandra, por aquele monte, eu tenho que passar por aquele lugar perigoso, Maurício. De onde vai vir o socorro? Quem vai me guardar nessa viagem? Aí depois ele declara: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa declaração que ele está fazendo aqui é uma declaração de fé, dizendo o seguinte: o monte na minha viagem é um lugar perigoso, é uma passagem perigosa, mas aquele que me guarda é aquele que criou o monte, é aquele que é maior do que o monte, é aquele que é maior do que o obstáculo, aquele que me guarda permanece do meu lado, mesmo nesse momento. Para viver no ritmo da graça, tem que ter sempre a certeza, cada momento da vida tem que ser vivido, não tem que se fugir. A gente não tem que fugir do problema,
A gente não tem que fugir dos momentos difíceis, a gente não tem que fugir dos obstáculos, mas sempre passar com seriedade e com esperança, na certeza de que Deus está me acompanhando e Ele vai me ajudar a chegar onde Ele está me levando, em nome de Jesus. Ele nos conduz. Você confia que Ele vai atravessar esse vale ao seu lado, Ele vai te acompanhar em nome de Jesus. Então, segunda coisa para a gente poder viver no ritmo da graça, à luz do Salmo 23, saiba viver cada momento da vida com seriedade e com esperança. Terceira e última coisa que eu quero destacar aqui para a gente finalizar, terceiro e último ponto, esse é o segredo para permanecer. Esse é o segredo para permanecer. E aí o Salmo vai terminar, versículo 5 e versículo 6, vamos lá? Vamos fazer a leitura aí? Salmo 23, versículo 5 e versículo 6, que vai dizer assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Salmo 23 é dividido em duas partes, né? O versículo 1 até o versículo 4, o Senhor é comparado a um pastor que conduz a vida das suas ovelhas. Os versículos 5 e 6, o Senhor agora é um anfitrião, é aquele que prepara uma mesa, prepara uma casa, prepara um lugar de descanso, um lugar para habitar, um lugar para renovar as alegrias. E aí tem duas palavrinhas que aparecem aqui que são importantes demais para nós. A primeira palavra é bondade. A palavra bondade nos remete a uma dádiva que recebemos na nossa vida nos momentos bons e nos momentos ruins. Alguém pode ser bondoso conosco, Vitória, no momento de alegria ou no momento de tristeza. Bondade é uma dádiva que pode vir a qualquer momento. Bondade. E misericórdia. Misericórdia é uma dádiva que vem quando eu fracasso. A misericórdia é a dádiva que Deus dá quando eu falho. A misericórdia é uma dádiva que alguma pessoa me dá quando eu piso na bola. Misericórdia é um presente que eu recebo quando eu fracasso na minha caminhada. E o texto vai dizer para nós aqui, se nós vivemos no ritmo da graça, se nós vivemos ao lado desse bom pastor, se nós vivemos ao lado desse Deus e não largarmos a mão dele, o texto vai dizer, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu não terei falta daquilo que mantém a aliança de pé. Eu não terei falta daquilo que mantém a aliança viva. Deus não vai me abandonar em nenhum momento. Essa certeza, esse ritmo de vida, viver dessa maneira, vai fazer com que você permaneça para sempre nessa convicção, nessa vida de cuidado, nessa vida maravilhosa e abençoada. Misericórdia e bondade vai seguir você, essas bênçãos não faltarão sobre a sua vida. Por isso eu faço questão de frisar, isso é evangelho na veia, isso é evangelho em cheio aqui para nós. No momento que você estiver se sentindo bem, permaneça com humildade do lado de Deus. No momento que você sentir um fracasso, no momento que a culpa estiver consumindo o teu coração, que você possa se lembrar dessa passagem, misericórdia também me segue, o Senhor cuida de mim, mesmo quando eu me sinto alguém não merecedor, alguém que não deve nem estar no meio do povo de Deus, mesmo quando a culpa me corroer por dentro, eu friso isso para vocês, a palavra de Deus declara, não vai faltar misericórdia sobre a sua vida, porque mesmo quando a gente desiste, Deus não desiste da gente. Deus não desiste de nós. E o texto ainda vai dizer uma outra coisa, esse versículo aqui é maravilhoso também. Bondade e misericórdia, Letícia, me seguirão. Essa palavra seguirão é uma palavra que no idioma hebraico era muito usado no contexto das batalhas, de perseguições. O inimigo me segue.
O inimigo vem para me derrubar. Ou seja, Denise, é uma palavra que desperta preocupação. Quando essa palavra era utilizada, Marcos, remetia à preocupação de alguém que pode fazer tudo ir para o espaço, alguém que pode fazer tudo dar errado. O castelo de carta pode cair a qualquer momento, porque eu estou construindo aqui alguma coisa, e aí, Gabi, de repente, aquele que me segue para tentar me derrubar, para tentar me destruir, pode acabar com tudo. Ou seja, uma palavra que remete à preocupação. Só que o Senhor pega essa palavra, Adriana, o Senhor pega essa palavra, Edmilson, e Ele traz para nós um novo sentido. Você não vai andar mais preocupado com aquilo que pode vir e destruir, arrancar de você todas as bênçãos. Você não vai andar mais preocupado com aquilo que pode vir a qualquer momento na sua vida e acabar com a sua vida com Deus, e acabar com todas as bênçãos que o Senhor já deu, com tudo aquilo que o Senhor está construído. Não, você não vai andar, Andréia, mais amedrontado. Meu Deus, e se o diabo vir? E se o diabo atacar? E se algo de ruim acontecer? Porque a palavra seguir gerava esse sentimento. O que o texto agora está dizendo é o seguinte: o que te seguirá é bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Você não vai andar mais com medo de que alguma coisa pode acontecer e tudo vai se perder. Não, a sua certeza é: eu estou cercado pela bondade e pela misericórdia do meu Senhor. O bom pastor, Ele me cerca com cuidado, Ele me guarda, Ele me provê, e eu tenho certeza, o inimigo está ao derredor, bradando como um leão, buscando a quem possa tragar, mas eu estou guardado e firmado na presença desse Deus, e nada vai roubar de nós a bênção que Ele nos deu no dia que fomos salvos. Nada vai roubar de nós a bênção que foi nos dada no dia que descemos as águas do batismo. O Senhor é fiel para guardar a aliança que tem conosco. Não ande com medo, não ande preocupado. O Senhor é fiel, Ele é cuidadoso, e que em nome de Jesus nós possamos ter essa certeza. Esse ambiente é um ambiente de habitação. O Senhor nos colocou nesse lugar para morar. O Senhor nos colocou nesse lugar para morar. Eu queria até fechar essa palavra com um testemunho que me vem à memória agora. Eu nem ia falar ele, lembrei disso agora do nada. Eu lembro que na minha adolescência, eu tive uma crise assim muito complicada, quando eu li aquele texto que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Talvez algumas pessoas aqui vão compartilhar dessa crise que eu já tive. E eu lembro que eu fiquei uns 3 dias sem dormir direito, com medo. Eu falei: Senhor, será que eu fiz isso aqui já na minha vida alguma vez? E aí aquilo me corroendo, Guilherme. Eu falei: rapaz, será que eu vou para o inferno? Meu Deus, e um medo, uma tensão, sabe, uma preocupação muito grande no meu coração, e aquilo foi perturbador. Eu lembro que na época eu conversei também com o nosso conselheiro de juvenis lá. Falei: cara, me ajuda, pelo amor de Deus, eu estou desesperado. E aí ele me explicou aquela passagem. E na medida que ele foi me explicando aquela passagem, ele foi me mostrando, ele falou: rapaz, se você já tem esse sentimento de temor no teu coração, já é um sinal de que você não fez isso. Ele me explicou aquele texto lá, não vou entrar no texto agora especificamente, é um tema para outro momento, mas o que eu quero falar aqui é sobre algo que eu experimentei naqueles dias. Claudinei, naquele primeiro momento eu estava sentindo uma dúvida: Senhor, será que o Senhor vai me salvar realmente? E aí aquele sentimento, olhando para a eternidade, falando: será que o Senhor me resgatou de verdade? Será que eu perdi essa bênção? E aí naquele momento, Luiz, eu fiquei desesperado, preocupado. Só que depois o Espírito Santo veio soprando no meu coração de uma maneira tão inexplicável. Uma paz foi tomando o meu coração de uma maneira tão especial, que, Ricardo, a certeza do cuidado de Deus entrou no meu coração e ficou. E aquela certeza do cuidado, ela traz uma sensação que eu não sei nem se eu vou ter palavra para descrever para você aqui agora, mas, amados, não há sensação melhor, Dilceia, de que você olhar para o Senhor e saber: Senhor, obrigado, porque o Senhor sempre cuidará de mim, sempre estará ao meu lado. Não há sensação melhor de saber de que eu mesmo com as minhas limitações, com as lutas que eu travo como ser humano, como você trava também, a certeza de saber que essa bênção que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, a bênção da salvação, a bênção da comunhão com Ele, da aliança com Ele, é uma aliança que Ele colocou no nosso dedo e que Ele não vai arrancar de nós.
Geralmente quem arranca é o próprio ser humano que joga essa aliança fora. Só que o Senhor é o Deus que da parte dele essa aliança sempre permanecerá em nossas mãos. Ele não tira de nós essa aliança, porque o Senhor zela por ela. Ou seja, essa bênção é um lugar de habitação, não é um lugar de visitação, não é um lugar que você passa e depois nunca mais vai pôr o teu pé. Essa bênção que Ele dá para nós, desse cuidado, dessa certeza de que Ele está sempre presente, de que Ele sempre nos guarda, é algo que será a nossa habitação para todo sempre. Eu oro nessa noite para que você jamais se perca nessa jornada, nessa caminhada. Saiba nessa noite que você possa sair daqui com essa certeza: eu tenho um pastor sobre a minha vida e Ele está com tudo no seu controle. Ele guarda a minha vida, Ele jamais me desamparará, em nome de Jesus.